O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Antes da gente começar, vale avisar que esse é um daqueles episódios com e sem tradução. Esse aqui é o episódio com tradução. Se você quer com tradução, só ficar aqui mesmo. Se você quer sem tradução, procura o outro episódio no feed. Então vamos seguir. Vamos seguir. Você gosta dessa porra aqui? Então, se você puder, quiser e der, pinga um no nosso Apoia-se, Patreon, Orelo ou no Pix medo e delírio em Brasília@gmail.com. Faça um Pix. Tá, mas agora bora pra abertura. A primeira pergunta que faço a cada indicado dessa administração é: se o presidente ordenasse que você tomasse uma atitude que violasse a lei, você seguiria a lei ou a diretriz do presidente? O presidente nunca faria isso? Donald Trump é acusado de 34 acusações de falsificação de registros comerciais, todas elas ligadas ao pagamento para silenciar a estrela de filmes adultos Stormy Daniels. 34 acusações de crime, considerado culpado em todos. Donald Trump, o primeiro ex-presidente a ser condenado em um julgamento criminal. It's very sad. Guilty as hell. The hydroxychloroquine. Don't ever use the word smart with me. I'm Donald Trump, and I approve this message. Vocês percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Botafogo é bairro, viu, meu filho? Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Lixo. Seu lixo. Seu lixo. Calma! Ei, Cristiano. Aquele verme maldito. Cristiano, e aí? E o... Brasília, depressão. Como é que chama, gente, o podcast dos caras? E o Medo e Delírio em Brasília. Medo e Delírio em Brasília. Isso. Beijo pra eles. Medo e delírio, É hein? um programa que, pô, mano, meio duvidoso, né? Porra, seu Medo e Delírio em Brasília, pô. Eu não ouço Medo e Delírio. É escrito por Pedro Daltro. abraço, Daltro. Meu queridíssimo Pedro Daltro. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Todo mundo sabe quem é. Parabéns a toda a equipe de roteiros. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro pro beijo Daltro. Eu consegui descobrir quem está por trás do Medo e Delírio em Brasília. Eu nem conheço os caras. Esse é o episódio 18 de 2025. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora. Medo e Delírio no Salão Oval. Sexo oral. Eu falei oval, porra. Tamo de volta, senhoras e senhores. Já começar me desculpando por essa vozinha aqui. Fica aquela tossezinha, aquele pigarrinho, então eu vou ficar com essa voz de merda um tempo aí. E já vamos continuar também mandando um... Foi mal, tava doidão. A gente falou da meia década do começo da pandemia no episódio passado. A gente esqueceu uma coisa importantíssima. O pessoal da Unifesp, liderado pelo Pedro Arantes Filho, criou o Acervo da Pandemia de Covid-19. Um acervo muito rico e macabro da pandemia. Tá tudo registrado lá, bonitinho, pra ninguém nunca esquecer e nem perdoar. E você pode acessar, ó, é acervopandemia-souciência.unifesp.br. Tem muito material lá. E a gente mesmo participou do projeto, junto com o pessoal da Avico, a Associação de Vítimas e Familiares de Vítimas da Covid-19, o Camarote da República e o CPDISA da USP, o Centro de Pesquisas em Direito Sanitário da Universidade de São Paulo. Toda essa galera ajudou o pessoal da Unifesp a compilar essa desgraça. Era pra gente ter mencionado isso no último episódio, mas a gente é enrolado, vocês sabem. Deu errado. No dia 12 de março, agora, teve um evento de lançamento da plataforma. E a gente separou uns trechinhos de falas que foram feitas lá. A gente fala de um governo que decidiu por opção e por plano de governo mesmo, foi um projeto de governo de não cuidar da população. Aquele governo, ele não quis cuidar da população, ele fez uma opção. Essa opção foi direta, foi dita pra gente todos os dias. Se olhar a pandemia pelo retrovisor, a gente incorre no erro de passar por problemas tão doloridos, tanto quanto a gente já passou. A nossa população não merece. A gente não desistiu dos nossos amores, que é por nós, que é por todas as vítimas, que a gente resiste e que a gente vai resistir e que a gente não vai deixar a memória se apagar. Essa luta a gente tem que levar na radicalidade. Doa quem doer. E 2026 está aí. Anistia, não. Vivemos num mundo em que rede social não é bolha. Rede social é a realidade. Bolha é quem tá fora. Fiz o Twitter do Observatório. E é Twitter o nome de nada, Cristiano. O que, se é o que o enfrentamento da pandemia pôde ensinar a gente, é que só a coletividade funciona. A pandemia escancarou a necessidade de uma ciência que seja socialmente referenciada, comprometida
com a realidade concreta do povo brasileiro. O conhecimento científico não pode ser, e na realidade nunca é, neutro. Ele não pode ser isolado de sua função social. E continuando? Pode continuar. E vamos continuar. Quando a gente falou do teto de gastos no último episódio, a gente usou uma entrevista com o Felipe Salto. O presidente Temer assumiu, as contas públicas já estavam em frangalhos. Aí, o que ele pensou junto com o ministro Meirelles, e o Marcos Mendes teve um papel importante nisso, né, que era chefe da assessoria especial dele? Não, vamos fazer uma regra fiscal que controle o problema ali na raiz. Se é o gasto que está aumentando, vamos obrigar que o gasto não cresça mais, ou que só cresça pela inflação. O que é uma ideia boa, mas precisa combinar com os russos, né? Porque a Constituição também manda que o abono salarial cresça mais que a inflação. Aí tem o salário mínimo, que serve de indexador para um monte de coisa. Tinha a Previdência, que hoje ainda é um problema, mas na época era ainda um problema maior, porque ainda não tinha acontecido a reforma. Os gastos de pessoal, tudo isso. Depois disso, você teve algumas modernizações da regra fiscal. O ministro Paulo Guedes, quando assumiu, eu lembro que ele apresentou 3 PECs, propostas de emenda à Constituição. A PEC emergencial, a PEC dos fundos públicos, que era para desvincular, e a PEC do Pacto Federativo, para resolver ou tentar equacionar o problema das finanças estaduais e municipais também, não só da União. O problema é que aí veio a pandemia, teve uma série de coisas no meio do caminho, e o teto começou a bater pino. Lá a gente falou que tinha uma confusão temporal. Ele ia ter que mandar o orçamento para 2020, você manda no ano anterior, para o Congresso, e as contas estavam mostrando que ia romper o teto de gastos. Só faltou dizer que em 2019 não tinha pandemia. Essa que foi a confusão temporal. Ou seja, o teto de gastos começou a bater pino antes da pandemia já. Isso podia ter ficado um pouco mais claro. Mas vamos seguir, porque essa vai ser uma semana especial. Escrota! Esse aqui é mais um Medo e Delírio gringo. This is Fear and Loathing in Washington, D.C. with your host, Christian Setfire. E é tanta lisergia gringa pra dar conta que a gente vai fazer um episódio em 2 partes. Pois é, já se prepare aí que vai ser uma semana inteira dedicada aos gringos. Ah, foda-se, pá. Mas vamos lá com mais um Medo e Delírio com as loucuras trumpianas. It's very sad. E que saudade gostosa do primeiro mandato do Trump, hein? Não. Esse segundo mandato tá um descaralhamento sem precedentes, hein? Caralho! Tem pouco mais de um mês e já tá todo mundo completamente exausto. Nem 2 meses e parece uma eternidade. Parece que a gente já tá nesse negócio, né? Calma que só faltam 3 anos e 10 meses. Puta que pariu! Pois é, já tá todo mundo exausto e a ideia desses arrombados é essa mesmo. Olha o Steve Bannon falando. O partido de oposição é a mídia. E a mídia só pode, porque eles são burros e preguiçosos, só podem se concentrar em uma coisa de cada vez. Tudo que a gente tem que fazer é inundar o ambiente. Todo dia a gente ataca com 3 coisas. Eles mordem em uma enquanto a gente resolve os nossos problemas. Eles nunca conseguem se recuperar. Mas voltando às implicações do que acontece na Casa Branca, são tectônicas. E o melhor lugar para ver isso é na Europa. O homem que provavelmente será o próximo chanceler da Alemanha anunciou um grande pacote financeiro para impulsionar a economia debilitada do país e aumentar substancialmente os gastos com defesa. Friedrich Merz, do partido de centro-direita CDU, afirmou que 500 bilhões de euros seriam emprestados para melhorar a infraestrutura do país e as rigorosas regras de endividamento do governo poderiam ser flexibilizadas para aumentar o orçamento militar. E os gregos tudo como? Ali por 2009 rolou uma crise da dívida pública europeia, pouco depois da crise de 2008. E essa crise europeia atingiu vários países, em especial a Grécia. E como a moeda é única, qualquer pacote de ajuda para os países superarem a crise dependia de um ok dos alemães. Mas os alemães vamos se divertir. Mas os alemães só sabiam receitar austeridade. Os alemães e seus canhões. Bora ouvir o Yanis Varoufakis, que resumiu os 15 anos de lá pra cá. Tem 15 anos sem investimento. Se houver uma política de austeridade universal em todos os pequenos estados da Europa e o Banco Central imprimir dinheiro, esse é repassado para o setor financeiro, então vai para as empresas, que não investem. Em vez disso, recompram suas próprias ações usando dinheiro público. A Bolsa de Valores tem um desempenho magnífico, mas não é investimento. O ministro da Defesa da Alemanha chamou esse plano de histórico. Ele é mesmo? Absolutamente, Gerard. Vale muito a pena destacar o quão importante é essa notícia. Friedrich Merz é conhecido por sua postura rigorosa em relação às finanças. Ele é de centro-direita e realmente teve que fazer uma reviravolta de 180 graus na última semana, desde que os resultados das eleições foram divulgados. E os alemães têm uma ótima desculpa, convenhamos. Merz disse que as medidas eram urgentes na esteira de decisões recentes tomadas nos Estados Unidos. Quero dizer isso claramente em vista das ameaças à nossa liberdade e à paz em nosso continente. O mesmo deve se aplicar à nossa defesa. Mas a verdade é que eles gastariam para sair da recessão. E não ia ter austeridade porra nenhuma. Pimenta no cu dos outros é refresco, mas no próprio cu já é pimenta mesmo. Mais pimenta, mais tempero, mais pimenta, mais tempero. O que é interessante nesses planos é que ouvimos alguns números. São 500 bilhões para a infraestrutura para as estradas, hospitais e creches que estão desmanchando na Alemanha. Pois é, não é só a defesa não. A economia alemã já estava na merda, com ou sem o Trump. O país mais rico da Europa tem a pior conectividade da Europa. Eles mal têm 5G porque se aliaram aos americanos e aí barraram a tecnologia chinesa. Errou feio. E agora a Alemanha precisa investir loucamente
Exatamente. Acelera bem, acelera. É por isso esses 500 bilhões em investimentos para além da defesa. E a Merkel disse que é isso mesmo. Quando um país está em crise, é preciso investir para que o país saia da porra da crise, caralho. As famosas medidas anticíclicas. Pois bem, agora sim vamos atravessar o Atlântico conforme o prometido. This is Fear and Loathing in the Oval Office, with your host, Christian Setfire. Estão prontos para um grande shit show diplomático? Muito obrigado, é uma honra receber o presidente Zelensky da Ucrânia. Dias antes disso, Trump tinha chamado o Zelensky de ditador. O Zelensky não fez eleições num país arrasado em meio à guerra. E não é um detalhe, né? E olha o Trump dias depois. Eu disse isso mesmo? Não acredito que eu disse isso. Próxima pergunta. Caralho! Tivemos algumas discussões muito boas com a Rússia. Falei com o presidente Putin e vamos tentar encerrar isso. É algo que tanto você quanto ele querem. Precisamos negociar um acordo. Pois é, um acordo, mas sem a participação ucraniana ou de qualquer país da Europa. Essa é a exigência dos americanos e, curiosamente, um tórrido sonho do Putin. E essa aqui é uma confissão maravilhosa, hein? Era pra ter terminado muito rapidamente, mas aqui estamos 3 anos depois. Bom, quem acha que derrotar os russos ia ser uma coisa rápida não sabe nada de história. E a gente sabe que essa é uma das principais características dos americanos. Só saber de história e de geografia de dentro das suas fronteiras. E você tem que se orgulhar muito deles. Tô muito orgulhoso. Mas agora queremos acabar com isso, já é o suficiente. Vamos assinar o acordo no encontro no East Room em breve, logo depois do almoço. Eu duvido! Eu duvido! Esse aí ia ser aquele tal acordo de minerais raros, dentro daquela proposta dos americanos pros ucranianos, que era mais dura do que a proposta feita pelos americanos pros alemães no fim da Segunda Guerra. Nem nos seus sonhos mais molhados o Putin imaginou isso. Fala, Zelensky. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado pelo convite. E claro, contamos que os Estados Unidos não vão parar de nos apoiar. Realmente, para nós é muito importante esse apoio e continuá-lo. Quero discutir isso com mais detalhes durante nossa conversa. No caso, a discussão mais detalhada foi ao vivaço, na frente das câmeras mesmo. A lá reality show. Não tem como não dar errado. Vai dar errado. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. Acho que a França e o Reino Unido já falaram com o senhor. E sabemos que a Europa está pronta, mas sem os Estados Unidos, eles não estarão prontos para ser tão fortes quanto precisamos. E o cavalo de pau histórico alemão, uma semana depois desse shit show aí no Salão Oval, mostra bem que a Europa enfim se tocou que não dá pra contar com os americanos. O que nos leva a essa troça do Yanis Varoufakis. A União Europeia se alinhou completamente com Washington DC. Você junta as palavras Europa, política e externa e acaba com uma piada. Isso realmente não existe. Maravilhoso! Nos dias anteriores, o Macron e o Starmer, é o primeiro-ministro britânico, foram à Casa Branca. Nesse mesmo esquema bizarro de reality show aí do Trump. Mas, curiosamente, o Trump só cresceu pra cima do Zelensky. Por que será? Macron falou sobre o tal acordo de minerais raros, que a gente já falou anteriormente ser coisa de um agiota impaciente e cheirado. Pare de usar a cocaína! Fala, Macron. A França vai apoiar a compensação dos Estados Unidos? Apoia a ideia de que a Ucrânia seja a primeira a ser compensada, porque foram eles que perderam muitos de seus cidadãos e tiveram seu país destruído por esses ataques. O Trump ouviu uma dessa em pleno Salão Oval, é lindo, né? O cara tenta pilhar a Ucrânia e ouve essa do líder francês. E toda a loucura tá aí. A Ucrânia é o país que está sendo derrotado pelos russos, tá tendo que compensar não o seu algoz, mas o país que ajudou eles a se defenderem. E de novo, todos aqueles que pagaram poderiam ser compensados, mas não pela Ucrânia, e sim pela Rússia, porque foram eles que agrediram. Só para que você possa entender, a Europa está emprestando dinheiro para a Ucrânia. Eles vão receber o dinheiro de volta. Não, na verdade, para ser franco, nós pagamos. Nós pagamos 60% do esforço total. E isso inclui, assim como nos Estados Unidos, empréstimos, garantias, subsídios, fornecemos dinheiro de verdade, para deixar claro. Aí pra cima do Macron, o Trump não cresceu, não. Covarde frouxo, covarde frouxo. E o Putin deve ter gargalhado com o que vai a seguir, hein? Temos 230 bilhões de ativos russos congelados na Europa, mas isso não é uma garantia de um empréstimo, porque não nos pertence. Então estão congelados. Se no final das contas da negociação que teremos com a Rússia eles estiverem prontos para nos entregar, ótimo. Será pago no fim das contas e a Rússia terá pago por isso. É isso que quero. Se você acredita nisso, tudo bem por mim. Isso aí é
irreal. O Putin nunca vai topar isso. Nunca! Mas surreal também é o que os americanos estão fazendo com a Ucrânia. Bizarro. Na verdade, querendo pilhar os caras como se tivessem derrotado eles numa guerra. Pilhagem. Bora passar pro Starmer, o primeiro-ministro britânico. E esse aí sabe agradar o Trump, hein? Olha a primeira frase. Obrigado, senhor presidente. Posso agradecer também a sua hospitalidade e a sua liderança? Puxa saco. É meu prazer trazer, em nome de Sua Majestade o Rei, uma carta. Ele envia seus cumprimentos, claro. Ele também me pediu para trazer essa carta e entregá-la a você. Posso apresentar uma carta do Rei para o senhor? Fica um pouco pedante dizer isso, né? Ah, isso é ótimo. Uma beleza. Vamos garantir que a assinatura dele esteja nessa carta, senão não tem o mesmo valor. Está lá assim. E que assinatura, não é mesmo? Linda? Ele é um homem maravilhoso, um homem incrível. Não é uma pessoa normal. Olha a afetação. Sim, esta é uma carta de Sua Majestade, o Rei. É um convite para uma segunda visita de Estado. Isso é realmente especial. Nunca aconteceu antes. É algo sem precedentes. E eu acho que isso simboliza a força da nossa relação. Então, esta é uma carta muito especial. Palhaçada isso aqui, né? O Jon Stewart resumiu bem. É assim que se faz, Zelensky. Ai, é uma carta do rei. Tem um selo de cera. Foi trazida por uma coruja do Harry Potter. Nossa, que encanto. O rei vai organizar um baile em sua homenagem. E obviamente funcionou. Mas aí dias depois o rei partiu o coração do Trump. Aí o rei Charles recebeu o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Agora o Trump tá furioso porque o rei também faz outros líderes se sentirem especiais. Ciúmes de homem é foda. Tá, mas para de palhaçada e volta pro Salão Oval. O Trump e o Zelensky falaram e o presidente estadunidense, isso aí, estadunidense americano é o caralho. É o caralho. Abriu pra perguntas e a primeira foi sobre o tal acordo de minerais raros. Presidente Zelensky, você sente que os Estados Unidos estão do seu lado, que o presidente Trump está ao seu lado nesse momento? O que você acha? Ele quer saber se o senhor acha que... A pergunta é meio burra. Vontade de encher tua boca com a porrada, tá? Pois é, uma pergunta estúpida porque todo mundo sabe em qual colo que o Trump senta. Eu estou aqui como um árbitro, como um mediador, até certo ponto, entre duas partes que têm sido muito hostis. O mediador que o Putin pediu a Deus. Tem sido muito hostis para dizer o mínimo. Bom, um dos dois lados fez 2 anexações de território e volta e meia ameaça o uso de arma nuclear. Bastante complicado. E o Trump, esse fervoroso defensor da liberdade de expressão, agora vetou acesso de uma galera ao Salão Oval e chamou uns lambibola aí da imprensa da extrema-direita. Aí a gente é obrigado a ver cenas tipo essa aqui, ó. Senhor presidente, eu tenho 2 perguntas para o senhor. O senhor acha que no final o seu legado será o de pacificador? Do presidente que encerrou as guerras fora do país e não levou esse país a uma nova guerra? Foi uma boa pergunta. Ah, vai te tomar no cu, rapaz? Eu espero ser conhecido e reconhecido como pacificador. Seria ótimo de resolver esse problema. Entrega os ucranianos pra Rússia e foda-se, pô. Facílimo. O Trump quer acabar com a guerra em Gaza, mandando todo mundo embora e construindo ali um resort maravilhoso. É assim que o Trump quer encerrar os conflitos, pô. E pior, realizando os mais tórridos sonhos do Putin e do Netanyahu. Qual a sua segunda pergunta? Minha segunda pergunta para o presidente Zelensky é por que você nunca usa terno? O senhor está no escritório mais alto desse país e se recusa a usar terno. Sim, eu tenho problemas. Muitos americanos têm problemas também. É mesmo? Eu não... Eu só vou usar uma fantasia quando a guerra terminar. O Zelensky usa aquela roupa lá dele que ele diz ser militar e tal, mas foda-se. O cara é chefe de estado, ele usa a roupa que ele quiser. Não tem dress code pra chefe de estado, caralho. A menos que, igual ao Putin, o Trump acha que a Ucrânia não é um país legítimo. Não é desrespeitoso. O que a galera do Trump tava querendo era deferência. E olha um jornalista falando da mediação do Trump. O que te deu a coragem moral e a convicção pra dar um passo à frente e liderar esse processo? Pois é, I love this guy. Puxa saco.
Eu gostei da pergunta e achei que ela foi muito boa. Não. O Trump fala do 7 de outubro. É uma pena que nos envolvemos, porque não deveria ter havido envolvimento, porque não deveria ter havido guerra. E o 7 de outubro não deveria ter acontecido. Isso nunca deveria ter acontecido. Como você sabe, o Irã estava quebrado. Eles não tinham dinheiro para dar pro Hezbollah. Não tinham dinheiro para dar pro Hamas. E conforme a gente falou aqui no primeiro episódio dedicado ao 7 de outubro, quem ajudava a financiar o Hamas era o Netanyahu e os malucos de extrema-direita dele. E o dinheiro era enviado via Qatar. Bizarro. Netanyahu permitiu doações em dinheiro do Qatar para o Hamas por anos, sem supervisão, apesar de haver preocupações dentro do seu próprio governo. 30 milhões de dólares por mês. 360 milhões de dólares. É mais de 1 bilhão de shekels. É matemática simples. É muito dinheiro. Muito dinheiro. $1 em Gaza equivale a $20 nos Estados Unidos. Dinheiro! O ex-primeiro-ministro israelense e ex-ministro da Defesa Naftali Bennett diz que foi um dos que levantaram repetidamente preocupações a Netanyahu. Essa sempre foi a estratégia do governo israelense para sabotar a solução de 2 estados. Eles empoderavam os radicais para enfraquecer os moderados. Calcularam errado e explodiu tudo no colo do governo israelense. Deu no que deu. Deu merda. E tá aí uma coisa que a gente tinha que falar mais por aqui, hein? A gente já fez uns 3 ou 4 episódios falando disso, mas estamos devendo. Bastante. E é uma loucura absoluta que o Trump consiga soar mais maluco do que os ministros mais radicais do governo de extrema-direita do Netanyahu. O Trump, ele prometeu transformar o território da faixa de Gaza numa Riviera do Oriente Médio. Todo mundo com quem conversei adora a ideia dos Estados Unidos possuírem aquele pedaço de terra, construírem e criarem milhares de empregos com algo que será magnífico, em uma área realmente magnífica. Temos a oportunidade de fazer algo que pode ser fenomenal, e não quero ser espertinho, mas seria a Riviera do Oriente Médio. Isso pode ser tão magnífico. E vamos seguir. Lá pelos 20 minutos as coisas começam a esquentar. Os lambibolas lá ficam fazendo pergunta pro Trump e o Zelensky pede a palavra. Se eu puder responder, desculpe. Por favor. E eu gosto da sua roupa. Sério? Eu acho que ele é um cara incrível, aliás. Não sei se vocês dois gostam um do outro. Pois é, nisso aí o Trump tá falando do jornalista de extrema-direita revoltado com a roupa do Zelensky. Ah, foda-se, pá. Então, eu tenho coisas mais sérias pra responder do que essas perguntas. Eu vou responder a perguntas mais sérias se eu puder. Cara, que loucura. Mas deu uma enquadrada no Trump ali em pleno salão oval. O maluco é brabo. É de ficar meio puto mesmo, né? O maluco tá no meio de uma guerra e ficam fazendo ele perder tempo com uma palhaçada dessa. Que deselegante. A impressão que dá é que o Trump ia inverter a situação e dizer que o Zelensky tava sendo rude. Ele vive dizendo isso pros jornalistas que desagradam ele. You are a rude, terrible person. Just sit down, please. Mas dessa vez, com o dedo em riste, o Trump mudou pra um... Algo como isso é que é uma boa declaração. Então, por favor, sobre as garantias de segurança e sobre o cessar-fogo. Não podemos simplesmente falar sobre o cessar-fogo e falar. Isso não vai funcionar. Só o cessar-fogo nunca vai funcionar porque eu sou o presidente. Tenho essa experiência e não fui só eu, não. Na Ucrânia, antes mesmo da minha presidência, desde 2014, o Putin quebrou 25 vezes. 25 vezes ele quebrou sua própria assinatura. 25 vezes ele quebrou o cessar-fogo. E olha o ridículo agora. Mas ele nunca quebrou pra mim. Não, o senhor era presidente. Nunca quebrou pra mim. Em 2016 era o senhor o presidente. Que delícia, cara! É por isso que nunca vamos aceitar somente um cessar-fogo. Não vai funcionar sem garantias de segurança. E o Trump quer o acordo antes das garantias de segurança. Que, segundo ele, são fáceis, pô. Segurança é muito fácil, é 2% do problema. Vai ser moleza. Eles que têm que pagar. Essa é a regra. Essa é a regra da guerra. Essa é a regra da guerra. Durante todos os séculos, toda a história, essa é a regra da guerra. Quem começou paga, essa é a regra. Putin começou essa guerra. Isso aí, queira ou não queira, não tem como negar. Os Estados Unidos ajudaram a enfiar a Ucrânia na guerra? Sim, ajudaram. Mas quem começou foi o Putin. Quem invadiu os territórios foi o Putin. Quem matou civil pra caralho foi o Putin. E aqui a gente volta com o Yanis Varoufakis pra dizer algo óbvio. Sempre que um país for invadido, seja a Ucrânia, o Iêmen, os palestinos, seja quem seja, sempre sentirei a necessidade de apoiar o país invadido, mesmo que seja a Hungria. Se for invadida por alguém, eu apoiarei os invadidos. Dá pra criticar os americanos, dá pra criticar a OTAN, dá pra fazer uma porrada de coisa. Dá um tapa na minha cara!
Mas nesse caso aí tem um agressor e tem um agredido. E normalmente os setores progressistas, a esquerda, costumam ficar do lado dos agredidos, né? Pô, dá pra criticar os Estados Unidos e a Rússia ao mesmo tempo, né? Não é um ou outro, não é 8 ou 80. Bora com um trecho do Gustavo Gindri lá no Facebook. Nem existe isso, você tá inventando palavras. É verdade que os Estados Unidos fizeram uma promessa informal nos anos 90 de não expandirem a OTAN em direção à Rússia e ignoraram isso completamente. Complicado. Mas também é verdade que a Rússia assinou um tratado formal com a Ucrânia, onde recebeu todas as armas nucleares daquele país em troca de nunca interferir na sua política interna e não invadir o país. Bastante complicado. Se é verdade que os Estados Unidos interferiram diretamente nos eventos de 2014 para garantir um governo aliado, não é menos verdade que a Rússia já vinha fazendo o mesmo. Aliás, o próprio ex-patrão do Zelensky, o segundo homem mais rico da Ucrânia, era um então aliado do Putin, com quem veio a romper depois. É verdade que os Estados Unidos têm uma longa ficha suja de invasões, guerras, golpes de Estado e todo o jogo sujo do seu imperialismo que dispensa apresentações. É verdade. Mas vejamos a Rússia. Estive na Rússia. Putin chegou ao poder exterminando o movimento separatista na Chechênia. Depois fez guerra contra a Geórgia e mantém até hoje duas partes do país ocupadas com forças russófonas, Ossétia do Sul e Abcásia. Mandou tropas para impedir manifestações populares no Cazaquistão e garantir a permanência do governo aliado. Apoiou a até recentemente aliada Armênia para manter o controle da região, agora perdida, de Nagorno-Karabakh. Sustenta uma ditadura títere em Belarus. Sustenta uma república, entre aspas, na Moldova, a Transnistria, que não é reconhecida por nenhum outro país, inclusive a China. China. E você pode discordar num ponto ou no outro, mas fato é que a União Soviética... Calma, caralho. Era gigantesca, se desfez, a Rússia perdeu território e poder, e de uma forma bem humilhante. Uma bosta. E agora tá tentando reconquistar o poder perdido. Agora tentam começar a reconquistar territórios, como a Crimeia e o Donbass. E esse expansionismo vai parar por aí? Não sei. Claro que os Estados Unidos hoje representam o imperialismo hegemônico do mundo. Pra caralho! Mas negar o imperialismo russo é negar parte da nossa história. Não dá. E daí a dizer que os ucranianos só teriam a temer o que vem do oeste é esquecer a ocupação soviética por décadas. O extermínio da República Anarquista em 1918, a Grande Fome de 1932-1933 e a proibição do ensino de ucraniano nas escolas, por exemplo. Então, se vamos fazer esse debate, que o façamos com todas as cartas na mesa. Mesma. Uma parte da esquerda só bate no Zelensky e elogia o Putin. E é esquisito como os tempos são doidos, né? Porque quem tem feito isso nos Estados Unidos são os republicanos, é o pessoal da Fox. Olha que tempos doidos, né? A direita falando em liberdade de expressão, em anistia, tá tudo doido. Tá todo mundo louco. Aqui no Brasil, o Brasil Paralelo tá elogiando o Putin. E pra quem não sabe, o Putin, tal qual os republicanos, e o Brasil Paralelo, tá numa cruzada contra a tal cultura woke. Empatia não é fraca, nem woke. Aliás, woke quer dizer que você só liga pros outros. Essa aí foi a Jane Fonda falando no Actors Guild Awards. Mas fala aí, Putin. O neoliberalismo radical destruindo os valores tradicionais, a ênfase obsessiva na raça, a cultura do cancelamento moderna, isso se transforma em discriminação reversa, racismo reverso. Não, brother. Pro racismo reverso acontecer, ele necessita de uma condição. Que algum cientista desenvolva uma tecnologia muito avançada acerca da pesquisa de espaço-tempo. Esse desenvolvimento tecnológico dentro do espaço-tempo vai possibilitar que a gente crie uma máquina do tempo. A gente retorne, chegue em África e convença todos aqueles impérios que não vale a pena investir em tecnologia de medicina, engenharia, eles deveriam investir em armas de fogo, desenvolver a pólvora e desenvolver máquinas de guerra potentes o suficiente para atravessar o mar Mediterrâneo, invadir a Europa, escravizar toda a população europeia, vender ela para os outros continentes, fazendo da África uma potência econômica e fazendo de tudo aquilo que te julga branco, feio e sem valor. Aí a gente vai ter o racismo reverso. Pois é, o Putin falando em racismo reverso. Tomar no cu, cara. Pô, e honestamente, se você leva a sério alguém que fala em racismo reverso... Inventaram 5 ou 6 gêneros, transformistas, trans... Eu nem entendo o que é isso. Banheiro compartilhado para meninos e meninas. Puta que pariu! Madeira de piroca, kit gay, banheiro unissex, droga. Acabou a família, agora é Adão e Ivo. É claro que o Zelensky também merece ser alvo de muitas críticas. Em especial pela forma como ele lidou com o Lula. Até porque o plano do Lula ia ser ótimo pro Zelensky. Ele ia recuperar o Donbass e perderia de vez a Crimeia. E honestamente, aparentemente, já estava perdida, né? E do lado ucraniano também tem aquele batalhão Azov, só de neonazista. Mas neonazista também tem do outro lado das trincheiras, né, porra? Digamos que neonazismo não é um problema só da Ucrânia, não, hein? Aliás, de uma boa parte da Europa. E não só da Europa. Aliás, falando nisso, volta pra Casa Branca. Did you see what I did there?
Meu pessoal vai te contar, eu impedi guerras que ninguém jamais ouviu falar. Eu parei guerras antes delas começarem, você pode ver. Eu poderia te falar de muitos países que vão te dizer agora que provavelmente iam entrar em guerra. Eu poderia te dizer agora que há alguma nação no mundo pensando em ir pra guerra por algo que ninguém nessa sala jamais ouviu falar. 2 países menores, mais grandes, mas ainda grandes. E eu acho que eu impedi que acontecesse. São loucos mesmo. O Zelensky se tocou que o diálogo ia ser na frente das câmeras mesmo. E aí tentava arrumar um tempo pra deixar claro o posicionamento dele. Desculpe, só um segundo. Sobre a negociação. É preciso que fique claro para qualquer negociação no futuro que as 2 partes da guerra não são a Rússia e os Estados Unidos, porque essa não é uma guerra entre Rússia e Estados Unidos. Essa é uma guerra da Rússia contra a Ucrânia e o povo ucraniano. Pois é, no meio da Casa Branca, o presidente ucraniano precisou lembrar que é a Ucrânia que está lutando contra a Rússia e que a guerra não é entre a Rússia e os Estados Unidos, não. Essas 2 partes vão estar, de qualquer forma, na mesa de negociação. Depois, é claro, os Estados Unidos como parceiro mais forte da Ucrânia e, é claro, a Europa. Eu acho que a Europa é muito importante. Eu quero falar sobre isso com o presidente. Pois é, isso aí é o Zelensky dizendo que aceita uma negociação sem estar na mesa. Sentar na mesa! Ou pelo menos sem um mísero europeu. Aí o Putin avisou que quer 1/5 do território ucraniano. Mas tudo vai ser negociado entre o Trump, o Putin e o príncipe esquartejador, tá ok? Ok, pessoal. Eu não quero falar sobre Odessa agora, não vamos falar sobre Odessa. Eu quero falar sobre fazer um acordo, alcançar a paz. Não precisamos falar sobre Odessa. Sabe quem também não quer falar de Odessa? Ele mesmo, o Putin. Presidente Putin. Muitas cidades foram destruídas, há muitas cidades que não são mais reconhecíveis, não há um prédio sequer de pé. Não, presidente, o senhor tem que vir e ver. Não. Temos cidades muito boas. Sim, muitas coisas foram destruídas, mas na maior parte as cidades estão vivas. E as pessoas trabalham, e as crianças vão à escola. Às vezes é muito difícil, às vezes, mais perto da linha de frente, as crianças têm que ir a escolas subterrâneas ou estudar online. Mas nós vivemos, a Ucrânia está lutando e a Ucrânia vive. Isso é muito importante, e talvez Putin esteja compartilhando essa informação de que ele nos destruiu. Caralho! Pois é, o Zelensky, não tão delicadamente, sugere que o Trump está sendo influenciado pela propaganda russa. Qual foi a última vez que o senhor falou com o presidente Putin? Alguns dias atrás. E o que ele disse ao senhor que te deu certeza de que ele queria a paz? Bom, é isso que eu faço. A minha vida inteira é sobre fazer acordos. Bora ouvir o Tim Walz, que foi candidato a vice da Kamala Harris. Kamala Harris. Isso desafia a lógica, mas olha, eu acho que foi assim que ele conduziu os negócios dele. Prejudicou contratantes, prejudicou trabalhadores, não paga suas contas e declara falência. A única coisa é que, na alegação dele de ser o presidente dos negócios, ele é o pior executivo de negócios que eu já vi. Quando o Trump construiu a tal Trump Tower lá em Nova York, ele tinha fornecedores de mármore, móveis, cortinas e por aí vai. O Trump fechava um preço, o pessoal entregava e o Trump não pagava. Demorava, enrolava anos. Aí o assunto ia pra justiça e o Trump oferecia pagar uma percentagem da dívida pra quitar tudo. É esse o modelo de negócios do Trump. E quem já disse isso foi o próprio advogado do Trump. Isso é uma coisa que me surpreendeu, né? Quando ele estava nos julgamentos em Nova York, pelos enganosos formulários de empréstimo, durante um dos julgamentos, Michael Cohen subiu lá pra testemunhar. E ele testemunhou sobre como Donald Trump pediu a ele pra pagar fornecedores só parcialmente. E ele estava orgulhoso do fato de ter feito isso pelo Sr. Trump, como ele o chamava, né? Sabe como ele dava uma entrevista pequena coletiva improvisada depois de cada dia no julgamento? Por algum motivo eu pensei que ele ia sair um dia e dizer, não, eu nunca pedi para ele pagar parcialmente os fornecedores. Mas ele não falou uma palavra sobre isso. Provavelmente a pior coisa que você poderia dizer sobre um empresário é que ele paga só parte do que deve aos seus fornecedores. Ele não paga o que deve. Esse é o árbitro final de confiança que você tem com qualquer empresário. Eles pagam quando você trabalha para eles, sim ou não? Ele estava orgulhoso do fato, não questionou nada. Esse aí que você ouviu é o Mark Cuban, um bilionário aí que volta e meia aparece aqui falando como os seus colegas bilionários enxergam o Trump. É uma doideira ver o que está acontecendo no Vale do Silício. Não é uma questão de apoio, é uma questão de aquisição, onde eles tentam se colocar em uma posição onde eles têm o máximo de controle possível. Eles querem que o Trump seja o CEO dos Estados Unidos e eles querem ser o conselho de diretores que o obriga a escutá-los. Se você está na parte sem tradução, ouviu com tradução, que já estava recortado assim e fica mais fácil.
foda-se. E a salvação do Trump, para além do pai rico, foi o reality show. O Trump teve uma série de problemas nos investimentos dele, em especial com o cassino em Las Vegas. Ele tava mega alavancado com os bancos, mas aí veio o Aprendiz, a série, o reality show. E esta merda foi um sucesso. E aqui no Brasil tivemos Roberto Justus e João Dória Júnior na apresentação do programa. Dizer que temos mais uma derrota, né? Tá virando uma sina, né? Derrota atrás de derrota, perdedor atrás de perdedor. Como é que é essa sensação de perder, perder e perder? Vai tomar no cu, bicho! Mas a partir do Aprendiz, o Trump viveu de vender o seu próprio nome. O Trump vive de vender o direito de uso da sua marca mundo afora. Mas volta rapidamente com o Tim Waltz. O Wall Street Journal, obrigado por dizer que essa é a guerra comercial mais estúpida do mundo, porque eu venho dizendo isso. A gente também. A guerra comercial mais estúpida da história. Hoje no Discovery Channel. Mas volta pra lisergia do Salão Oval. Olha o Trump falando do Putin. Eu conheço ele bem, eu conheço há muito tempo. Lidei com ele por muito tempo. Ele teve que sofrer com a farsa da Rússia, sabe? Rússia. Foi uma farsa, foi tudo culpa do Biden, não teve nada a ver com ele, então ele teve que sofrer com isso. Ah, tadinho! O Putin sofreu demais, dá até pra imaginar, ó. Imagina ele aí, com lágrimas nos olhos, olhando pra fora de uma janela, num lugar escuro, onde chove. Fala no seu cu! Ele conseguiu fazer isso, eu acho que ele quer fazer um acordo, e ele gostaria de ver isso acabar. É tudo que eu faço. Isso é o que eu faço minha vida inteira, é isso que eu faço, fazer acordos. Pois é, o Trump tem até um livro chamado The Art of the Deal, que obviamente não foi escrito por ele, né? Eu já mencionei a Polônia. A Polônia esteve sob controle russo por décadas após a Segunda Guerra Mundial. Quando eu era criança, enxergava os Estados Unidos não apenas como o país mais poderoso, o mais rico do mundo, com uma ótima música, ótimos filmes, ótimos carros grandes, mas também como uma força para o bem. Tenho conversado com meus amigos na Polônia e eles estão preocupados que o senhor se alinhe demais com Putin. Qual a sua mensagem para eles? Bom, se eu não me alinhasse com ambos, você nunca teria um acordo. Bom, mas se esse shit show televisionado pro mundo inteiro mostrou alguma coisa, é que não, o Trump não tá alinhado com os dois lados, não, só com um. Você quer que eu diga coisas terríveis sobre o Putin e depois diga, oi Vladimir, como estamos na questão do acordo aí? Não funciona assim, não. Não estou alinhado com Putin, não estou alinhado com ninguém, eu estou alinhado com os Estados Unidos da América e para o bem do mundo. Estou alinhado com o mundo. Caralho! Alinhado pra caralho. O futuro não pertence aos globalistas, pertence aos patriotas. America first. America first. Mas a gente tá se perdendo. Volta pra Casa Branca, porque isso aqui não é bagunça, não. Ou pelo menos não era pra ser. Eu quero acabar logo com isso. Você vê o ódio que ele tem pelo Putin. E é muito difícil pra mim fazer um acordo com esse tipo de ódio. Ele tem um ódio tremendo, e eu entendo isso. Mas posso dizer que o outro lado não tá exatamente apaixonado por ele também. Então não é uma questão de alinhamento. Eu estou alinhado com o mundo. E como é boçar o Trump, né? Puta que pariu. Você quer que eu seja durão? Eu posso ser mais durão do que qualquer ser humano que você já viu. Eu seria muito durão. Mais escroto que ele empacou com lixo. Uma última pergunta, por favor. Eu vou responder isso. Era pra rolar a última pergunta e tudo acabar, mas a porra do J.D. Vance resolveu falar. Maldito. O Vance foi tentar explicar a posição do Trump. Segundo ele, o Trump estava fazendo diplomacia. É, meu pau. Na sua bacia. É isso que o presidente Trump está fazendo. Posso fazer uma pergunta? Sim, claro. E aí a merda que deu. Ele ocupou grandes partes da Ucrânia, partes do leste e a Crimeia em 2014. Não estou só falando sobre Biden, mas naquela época foi o presidente Obama, depois o presidente Trump, depois o presidente Biden, agora o presidente Trump e Deus abençoe. Agora o presidente Trump vai parar ele. Mas em 2014 ninguém o impediu, ele simplesmente ocupou e tomou. E a verdade é essa, o Putin foi lá e pegou a Crimeia. Ele matou pessoas e sabe o que aconteceu? 2015.
Não, 2014. 2014? Eu não tava aqui. O Trump é babaca pra caralho. Ele é babaca pra caralho. Fingiu errar o ano só pra dizer que não era ele na presidência. Babaca do caralho. Nós tivemos conversas com ele, muitas conversas, minha conversa bilateral. E nós assinamos com ele, eu como novo presidente ali em 2019, eu assinei com ele o acordo. Eu assinei com ele, Macron e Merkel. Nós assinamos o cessar-fogo, Todos eles me disseram que ele nunca iria embora. Assinamos com ele um contrato de gás, Mas depois disso ele quebrou o cessar-fogo. Ele matou nosso povo e não trocou prisioneiros. Nós assinamos a troca de prisioneiros, mas ele não cumpriu. Então, que tipo de diplomacia, J.D., você está falando? O que você quer dizer? Uma bela paulada do Zelensky, que estava numa situação escrota ali com 3 contra 1. Era o Trump, o J.D. Vance e o Marco Rubio contra o Zelensky, que aparentemente seguiu os ensinamentos de Igor Canário. Eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém, não. Estou falando sobre o tipo de diplomacia que vai acabar com a destruição do seu país. Sim, mas se você não for forte... Senhor presidente, com todo respeito, eu acho desrespeitoso o senhor vir até o Salão Oval tentar litigar isso na frente da mídia americana. Quem resolveu fazer isso na frente da imprensa foi o Trump, porra. O senhor deveria estar agradecendo ao presidente por tentar colocar um fim nesse conflito. Imagina, o Trump fez os Estados Unidos largarem a mão dos ucranianos e os caras ainda querem que o Zelensky vá lá agradecer porque o Trump está realizando todos os sonhos do Putin. O senhor já esteve na Ucrânia para saber quais problemas nós temos? Pois é, o J.D. Vance foi para a Europa, mas não passou na Ucrânia. O que será? Eu já fui... Venha uma vez só. Eu assisti e vi as histórias e sei o que acontece. O senhor leva as pessoas numa turnê de propaganda, senhor presidente. Pois é, o J.D. Vance está dizendo que o Zelensky está mentindo sobre a situação na Ucrânia. E o senhor acha que é respeitoso vir ao Salão Oval dos Estados Unidos da América e atacar a administração que está tentando evitar a destruição do seu país? Muitas perguntas, vamos começar do começo. Vai tomar no cu com todo o respeito. E vamos ignorar a resposta do Zelensky. A resposta é bem de boa. E olha o grande dedo no cu e gritaria. Dedo no cu e gritaria. Bom, primeiro, durante a guerra, todo mundo tem problema. Até mesmo vocês, mas vocês têm um belo oceano e vocês não sentem agora, mas vocês vão sentir isso no futuro. Que Deus os abençoe e não traga uma guerra a vocês. Você não sabe disso. Não diz pra gente o que a gente vai sentir. Estamos tentando resolver um problema. Não diga a nós o que nós vamos sentir. Não tô dizendo, só tô respondendo perguntas. O senhor não está em posição de ditar nada. O senhor não está em posição de ditar o que vamos sentir. Caralho! Aí o Zelensky fala. Eu sou presidente e tô no meio de uma guerra. E o Trump manda essa. Você está brincando com a vida de milhões de pessoas. E com a Terceira Guerra Mundial? O senhor está jogando com a Terceira Guerra Mundial. Uma Terceira Guerra Mundial dependeria dos Estados Unidos estarem de um lado e a Rússia do outro. Mas desde que um tal de Donald Trump venceu a eleição por lá, a chance de uma Terceira Guerra Mundial diminuiu incrivelmente, dado que o presidente americano está no colo do presidente russo. E olha como o J.D. Vance é babaca. Babaca! É um babaca. Você disse obrigado uma vez. Não, muitas vezes. Hoje mesmo. Escroto. É só dizer obrigado. Eu disse obrigado muitas vezes. Por isso que o Starmer começou daquele jeito lá. Obrigado, senhor presidente. Posso agradecer também a sua hospitalidade e a sua liderança? Mas volta. O que você está falando? Ela está perguntando o que acontece se a Rússia não respeitar o cessar-fogo. E se qualquer coisa acontecer? E se uma bomba cair na sua cabeça agora? Muito legal, muito bacana. Gentileza. A mensagem é que possibilidades são imprevisíveis. Não adianta se programar pra nada. Por que não respeitaram o cessar-fogo? Não sei, não respeitaram com Biden porque o Biden, eles não respeitam ele, não respeitam o Obama, mas eles me respeitam. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Ele é forte, é durão, e é mau, e é grosso. O Putin passou por um inferno comigo. Ele passou por uma falsa caça às bruxas, onde usaram ele. Usaram ele e a Rússia. Era tudo Rússia, Rússia, Rússia. Você já ouviu falar disso? Isso é uma farsa. Ele passou por aquilo, foi acusado daquilo tudo. O Trump parece mais o advogado do Putin avançando os interesses do cliente. Acho que já vimos o suficiente, né? O que vocês acham? Programação televisiva de qualidade, isso eu digo. Pois é, isso que importa pro Trump. O show, programação televisiva de qualidade. Bora seguir com o Anthony Fauci, que por décadas foi uma espécie de conselheiro médico de diversos presidentes. E teve a infelicidade de não se aposentar antes do Trump entrar na Casa Branca. Eu fui até o púlpito e disse, lá vamos nós.
Dr. Fauci, o presidente acabou de dizer que a hidroxicloroquina é a solução. Bora lá para 20 de março de 2020. A resposta é não. As evidências de que você está falando são evidências anedóticas. Logo depois, o Trump mandou chamar o Fauci no gabinete dele, né? O Fauci já estava imaginando que ia tomar esporro, mas ele me chamou do gabinete dele porque queria fazer mais uma pergunta. Ele estava assistindo 3 televisões diferentes. E ele disse, meu Deus, essas audiências são incríveis, é melhor do que TV a cabo. Ele achava que a quantidade de atenção dada às coletivas de imprensa era realmente fantástica. E o comentário dele foi, uau, você viu essas audiências? E a minha sensação foi, audiência? Estamos no meio de uma pandemia, por que a gente está falando de audiência? Pois é, falta empatia e falta empatia. Pra caralho! Mas tenha sua calma, porque de empatia, aliás, da absoluta falta de empatia, a gente fala mais pra frente. E vamos dizer que o Zelensky não tem lá muita sorte com o Trump, hein? Bora pro David Smith no dia 28 de fevereiro no Guardian. Alexander Vindman se lembra do telefonema e do que ele fez em seguida. Quando trabalhava no Conselho de Segurança Nacional, ele foi ver seu irmão gêmeo, que era o oficial sênior de ética do Conselho. Fechou a porta e disse a ele, abre aspas, Eugene, se o que estou prestes a lhe dizer se tornar público, Donald Trump sofrerá impeachment. Fecha aspas. Vindman havia marcado uma ligação entre Trump e o novo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em julho de 2019. Ele ouviu o presidente dos Estados Unidos tentar condicionar a ajuda militar dos Estados Unidos para o país em troca de Zelensky dar início a uma investigação sobre o filho de Joe Biden, Hunter, relacionada à sua posição em uma empresa de gás ucraniana. Puta que pariu, Marquinho! Pois é, o Trump disse que só ia mandar uma ajuda de 400 milhões de dólares para a Ucrânia com a ajuda do Zelensky. Trump, de fato, sofreu impeachment por oferecer um toma lá da cá na esperança de encontrar sujeira relacionada a um rival político. Pois é, mas o Senado deu para trás. Lá, o presidente é empichado e continua no cargo. Mas, 6 anos depois, o incidente assombra as negociações atuais sobre o fim da guerra da Ucrânia com a Rússia, incluindo um acordo para a continuação da ajuda militar dos Estados Unidos em troca de acesso aos valiosos recursos minerais da Ucrânia. Isso explica bastante coisa, hein? Pra caralho. E bora com a cobertura desse shit show diplomático pelas televisões americana e russa. Começando pela porra da Fox News. É uma compilação de falas de várias pessoas da Fox News que saiu no Daily Show. Tinha essa atitude de ingratidão. O sorrisinho de lado, revirando os olhos, chamando J.D. Vance, o vice-presidente, de J.D. Ele aparece no Salão Oval com seu visual Equinox chique. O presidente Zelensky também foi confrontacional e francamente rude. Tão impertinente, tão desrespeitoso. Desconectado, entrou e revidou, foi atrevido com o presidente. Ele foi atrevido. E bora pra televisão russa. O Putin deve estar tremendo, vamos ver. Essa é a perspectiva da televisão estatal russa sobre o temor da Rússia. A nova administração está mudando rapidamente todas as configurações da política externa. Coincide amplamente com a nossa visão. Os Estados Unidos falaram, façam o que quiserem, isso não tem nada a ver conosco. É um prazer assistir. Basicamente, ele está tirando o nosso ganha-pão. Queríamos serrar o mundo ocidental em pedaços, mas ele decidiu serrá-lo sozinho. Aí você pode pensar, deve ser mentira, a tradução real não deve ser essa. E a conferência a gente vai ficar devendo, que a gente não fala russo, porra. Mas a tradução é do pessoal do Daily Show, do Jon Stewart. Pois é, americano. Mas pensa aí, qual seria a reação da mídia russa pra esse caralho desse shit show, porra? Só pode ser exatamente a que você ouviu. Slava тебе Боже, слава тебе Боже, наш слава тебе Боже. Pô, isso é bom demais pra ser verdade, porra. Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais. E o Zelensky tem como inimigos não só o Putin e o Trump, mas também o Musk. Hello. Bora pra Andrea Chalau e o Joey Roulette na Reuters no dia 22. Durante a reunião, foi dito à Ucrânia que ela enfrentaria o desligamento iminente do serviço Starlink se não chegasse a um acordo sobre minerais críticos, disse a fonte, que pediu anonimato para discutir negociações fechadas. Abre aspas, a Ucrânia opera com Starlink. Eles a consideram a sua estrela do norte, fecha aspas, disse a fonte. Abre aspas, perder a Starlink seria um golpe enorme, fecha aspas. Pois é, do Musk e da constelação de satélites dele, a gente vai falar mais longamente no próximo episódio. Calma, meu amigo, calma! E o senador democrata Jeff Merkley tá perguntando para todos os indicados pelo Trump nas sabatinas se o Trump é um Russian asset, um ativo russo.
E honestamente é difícil de discordar, hein? Difícil. O presidente Trump é um agente russo? Absolutamente não, senador. Ele é o presidente dos Estados Unidos, devidamente eleito pelo povo americano. Eu faço essa pergunta porque muitas pessoas têm me feito essa pergunta. E eles dizem, se ele fosse um agente, estaríamos vendo exatamente o que ele está fazendo agora. Por exemplo, ele usou o Salão Oval para comunicar propaganda russa, dizendo que a Ucrânia começou a guerra e que Zelensky é um ditador. Em segundo lugar, ele cedeu em pontos chaves na mesa de negociações antes mesmo das negociações começarem, garantindo que os Estados Unidos se opusessem totalmente à possibilidade de adesão da Ucrânia à OTAN. Em terceiro, ele cortou o envio de armas para a Ucrânia, enfraquecendo completamente a sua capacidade contra um vizinho enorme. Em quarto, ele minou a parceria com a Europa, essencial para a segurança nos últimos 80 anos, um grande objetivo de Putin. E por fim fez de tudo para desacreditar Zelensky no cenário internacional, com aquela vergonhosa coletiva de imprensa na qual se juntou ao vice-presidente para atacar Zelensky. Não consigo imaginar o que mais um agente russo poderia fazer para além desses 5 pontos. O que mais um agente russo poderia fazer que Trump ainda não fez? Então vamos lá, o que faltou para o Trump realizar na lista de desejos do Putin? Jogar o Zelensky para fora da janela de uma casa? Tinha que ser um prédio. E vamos continuar falando de algo que o Trump adora. Esse aí é o Trump falando que se a Ivanka não fosse filha dele, ele sairia com ela. Esse aí é o Trump falando que a Ivanka sempre foi muito voluptuosa. What's the favorite thing you have in common with your father? Either real estate or golf. Well, I was going to say sex, but I can't relate that. Uma apresentadora pergunta para os dois o que os dois têm em comum. A Ivanka diz imóveis e golfe e o Trump responde, eu ia falar sexo, mas não posso relacionar isso a ela. Ele é meio sem noção. Isso é bom para o pessoal entender o quão doente é a mente do Donald Trump. Mas vamos falar de outra coisa que o Trump adora. I always say tariffs is the most beautiful word to me in the dictionary. E por mais que tarifas de importação possam ser aplicadas para proteger produtores nacionais, mas tem que fazer direito, né, ô caralho? Pra surpresa de ninguém, a guerra comercial provocada pelo Trump não tá fazendo muito bem a economia americana, não. Eu acho que as tarifas vão ser a melhor coisa que já fizemos como país. Isso vai tornar nosso país rico novamente. O Trump diz que eles vão ganhar centenas de milhões de dólares em tarifas. E vamos ficar tão ricos que vocês não vão saber onde gastar todo esse dinheiro. Eu tô dizendo, apenas observe. Imagina a promessa do Trump, num país em que funcionários da maior empresa dos Estados Unidos precisam de cupons de desconto em comida, os food stamps lá, para fechar as contas no final do mês. A promessa é que todo mundo vai ficar rico, não vão saber nem onde gastar tanto dinheiro. Tá prometendo que a população americana inteira vai ganhar na mega da virada, sem dividir o prêmio com ninguém. E não é só o Trump que mente compulsivamente não, hein? Pra azar do mundo, o seu secretário mais maluco parece ser o secretário de comércio, Howard Lutnick, prontamente apelidado por lá de Lunatic Lutnick. O que vamos fazer é ensinar todo mundo nos Estados Unidos que as pessoas que vivem graças à nossa economia, todas essas empresas estrangeiras e países vão começar a pagar. E aí vamos fazer com que o serviço de receita externa substitua o serviço de receita interna. Pois é, senhoras e senhores, o que esse cara aí tá falando é que o pagamento de tarifas vão substituir os pagamentos de impostos federais. E tem gente que anuncia jogo do tigrinho com mais ética do que esse rapaz aí. Porra, caralho, porra. Mas tá tudo dando incrivelmente errado pro Trump, hein? Pra começar porque os países que ele ofende também seguem os princípios diplomáticos do Igor Canário. Eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém, não. Pô, o Trump conseguiu emputecer até os canadenses, cara. Isso é uma proeza, hein? Bora ouvir o Doug Ford, que é governador de Ontário. Are people nervous? As pessoas estão ansiosas? Sim, estão ansiosas por causa do presidente Trump. Temos duas opções aqui, pessoal. Ou nos rendemos como país e deixamos ele passar por cima de nós, ou lutamos como nunca antes. Eu estou escolhendo a segunda opção. Vou lutar com tudo e vamos proteger o Canadá. Ele está subestimando o povo canadense, a resiliência do povo canadense e a força do povo canadense. Eu disse que, primeiro, não começo uma guerra tarifária, mas vamos vencer essa guerra tarifária. O Canadá e os Estados Unidos têm uma grande rivalidade no hóquei. Lá no Canadá tem um jogador lendário apelidado de Mr. Hockey. Mas para os adversários, a alcunha dele era Sr. Elbows, Sr. Cotovelo, dado o elevado número de cotoveladas que ele desferia. Você não pode julgar.
Porque a pessoa, quando agride, ela tem um motivo dela pra agredir. E esse é o espírito dos canadenses. Tá na hora de botar os cotovelos pra cima. Nunca vamos beijar o anel do gangster. E o que o Trump conseguiu vai muito além das tarifas, hein? De cara, instruiu o Escritório de Controle de Bebidas de Ontário, porque somos o maior comprador de álcool do mundo, que removesse todo o álcool dos Estados Unidos das prateleiras. Fui pra Goiânia beber. Quando você for olhar na prateleira, você vai ver o preço. Precisamos ver uma bandeira canadense nesse preço. Enquanto isso, na Casa Branca, eu gostaria que o Canadá fosse o nosso 51º estado. Ele acha que seria muito benéfico para o povo canadense ser o 51º estado dos Estados Unidos. Não estariam pagando essas tarifas. Na verdade, quem paga a tarifa de importação, no fim das contas, é o consumidor, né? O fornecedor estrangeiro talvez até entube perder parte dos lucros para manter um preço mais competitivo. Mas dependendo do caso, ele vai ter que repassar preço mesmo. Mas voltando, olha que esse Doug Ford aí, John, apoiava o Trump, hein? Da última vez que verifiquei, o senhor era um conservador. O senhor comemorou a vitória do presidente Trump em novembro. Achei que ele faria um ótimo trabalho. Como eu estava errado? Eu sou o primeiro a admitir, eu estava errado. Deu errado. Eu não desempenho papel nenhum nas eleições dos Estados Unidos, mas eu pensei, é alguém que acredita em cortar impostos como eu, procurando desperdícios, reduzindo o tamanho e o custo do governo. Achei que seria bom. E o que aconteceu? Ele nos apunhalou. E o Doug sabe bem do que se trata essa loucura tarifária. Você acha que é uma guerra? Uma guerra econômica, que ele declarou contra seus amigos mais próximos. E por que razão? É isso que precisamos saber. Eu tenho uma ideia da razão. Ele precisa de 4,5 trilhões de dólares para seus cortes de impostos. Mas isso aí é tudo pro Trump arrumar dinheiro para cortar imposto de rico. E o Doug também desenhou a loucura que é o Trump comprar briga com os canadenses. Enquanto o presidente Trump ataca nossos produtores de laticínios, estamos enviando fertilizante 87% para os Estados Unidos. E sim, eles podem tentar comprar potássio de outro lugar? Podem, mas não conseguem subir com ele pelo rio Mississippi. Então eles estão presos ao potássio canadense. Podem conseguir urânio? Sim, se quiserem se aproximar da Rússia, como vejo o presidente Trump fazendo. Podem tentar conseguir urânio lá, mas por que fariam isso? Nós queremos mandar mais urânio, mais potássio, mais níquel, mais energia e construir uma fortaleza americana e canadense. Eu realmente não consigo entender por que esse cara está atacando seus vizinhos mais próximos, aliados e amigos. Uma tarifa sobre o Canadá significa um imposto sobre os americanos. Eu vou repetir isso na NBC, na CNN, na Fox News, na CNBC. Vou martelar as ondas do rádio para levar essa mensagem aos americanos. Eles vão se prejudicar. É a decisão errada. Mas, se eles quiserem tentar aniquilar o Ontário, eu farei tudo, incluindo cortar a energia deles, com um sorriso no rosto. Os canadenses estão brabo. E não é só a retórica dos canadenses, não. O papo é mesmo nas negociações. O senhor teve uma conversa essa semana com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick. Se entendi bem, o clima ficou meio quente. Eu não chamaria assim. Ele basicamente pediu para o senhor cancelar todas as tarifas retaliatórias sobre os Estados Unidos, certo? Até certo ponto, sim. E o senhor disse? Não. E ele não gostou disso. Eu não posso dizer se ele não gostou, mas tenho certeza que não gostou. E o Trump cospe de tudo que é jeito nos canadenses com esse papo de 51º estado, hein? O senhor pega mais pesado com o Canadá do que com os nossos maiores adversários. Só porque era para eles serem um estado nosso. O Trump vive chamando o Trudeau de governador, porra. O velho Justin, eu chamo ele de governador Trudeau. Mas o pessoal dele foi sórdido. E o espanto da entrevistadora da Fox é maravilhoso. Eles têm a vantagem territorial, não queremos que eles se aproximem da China. Pois é, por que caralho jogar os canadenses no colo dos chineses? Só pode ser desculpa pra invadir militarmente. Enquanto isso, olha pra quem o Trump é só elogio. Na verdade, o Putin disse pra mim que se você é meu amigo, eu odiaria vê-lo como meu inimigo. Disse isso com muita veemência. Com tudo isso, eu tinha um relacionamento muito bom com Putin, um relacionamento muito bom com o presidente Xi, um relacionamento muito bom com Kim Jong-un da Coreia do Norte. Muitos relacionamentos bons. Isso é uma coisa positiva, isso não é uma coisa negativa. Mas, ao mesmo tempo, eu estou falando sobre o nosso país, então é por isso que estamos falando sobre tarifas. Nós vamos receber trilhões de dólares. Pois é, o Trump não quer fazer negócio com os canadenses. E esse é o meu problema com o Canadá. O Canadá era para ser o 51º estado, porque nós subsidiamos o Canadá em 200 bilhões de dólares por ano.
Não precisamos dos carros deles, não precisamos da madeira deles. Temos muita madeira. E nós liberamos a madeira, como você sabe, na semana passada. Estamos liberando para que possamos cortar uma árvore sem sermos condenados à pena de morte por causa do que esses ambientalistas radicais fizeram ao nosso país. Não podemos continuar admitindo uma fiscalização xiita por parte do ICMBio e do IBAMA, prejudicando quem quer produzir. Pois é, o Trump não quer fazer negócio com os canadenses, mas quer fazer com os russos. Não temos muito comércio com a Rússia, mas eles gostariam que tivéssemos. E nós gostaríamos de ter. Além disso, eles têm algumas coisas muito valiosas para nós, incluindo muitas terras raras. Eles têm muito, e ele sabe, eles têm muito terreno, o maior, na verdade o maior do mundo para um país, de longe. E nele eles têm coisas que poderíamos usar. E porra, claro que não tem problema nenhum os Estados Unidos fazer negócio com Rússia e China. O que é esquisito é os Estados Unidos fazerem isso enquanto cospem em todos os aliados possíveis. E olha o Trump explicando por que mais uma vez recuou nas tarifas para mexicanos e canadenses. É absolutamente maravilhoso! Eu falei com a presidente do México, uma mulher maravilhosa hoje, e nós ajudamos eles com um problema que eles estavam tendo relacionado a tarifas. Pois é, não foi o México que ajudou os Estados Unidos a superarem os seus problemas, não. Foi o Trump que ajudou os mexicanos. E tá dando tudo incrivelmente errado pro Trump, hein? Quando o Trump venceu as eleições em novembro, os mercados dispararam. Os mercados de ações subiram com a notícia da vitória de Trump. 1.500 pontos para o Dow Jones hoje. O Dow realmente atingiu um novo recorde. O sentimento predominante entre os investidores era de que essa administração seria boa para os negócios, boa para a economia. Isso que Trump defendeu na campanha. A inflação estará em pleno declínio. Nossa economia voltará a crescer rapidamente. Agora, nem mesmo 2 meses após o início do seu governo, a conversa sobre uma possível recessão americana parece estar em toda parte. E olha o Trump na Fox. O senhor espera uma recessão esse ano? Eu detesto prever coisas assim. Há um período de transição, porque o que nós estamos fazendo é muito grande. E o pessoal da Fox teve que se virar com as péssimas notícias econômicas. Quem se importa se houver uma oscilação do mercado? Quem se importa se a gente levar o Dow para 35 mil pontos, se isso foi isso que acontecer? Ninguém vai se importar, a gente evitou uma recessão. Reorientamos a economia para o setor privado. Vai subir porque estamos libertando. O plano dele é libertar esse tipo de espírito empreendedor. E olha o tal Animal Spirit. Veja os principais índices no último mês. O S&P 500 perdeu quase 10% do seu valor. O Dow Jones caiu quase 9%. O Nasdaq caiu cerca de 13%. Mais de 4 trilhões de dólares em valor de mercado foram perdidos em menos de um mês. De acordo com o Fed de Atlanta, até agora, o crescimento no trimestre atual foi um impressionante 2,8% negativo, sinalizando que o PIB está encolhendo no ritmo mais rápido desde o lockdown da pandemia. No primeiro mandato de Trump, foi necessária uma doença para destruir a economia. E agora bastaram as tarifas e a desorganização causada pela ameaça de tarifas. E no caso do Trump, a natureza marca. Quer dizer, de vez em quando a natureza marca. Toda vez que Trump anuncia tarifas, se ele acha que isso é bom para a economia americana e para os negócios americanos, você deveria esperar que as ações subam. Mas ao invés disso, elas despencam. Então ele continua anunciando e depois recuando, anunciando e depois recuando. Aí recentemente os mercados estão... Eu não sei o que diabos está acontecendo, eu não sei como alguém pode tomar qualquer decisão assim. E olha essa entrevista do Trump na Fox, com uma apresentadora que é bem trumpista. Acho que os CEOs querem previsibilidade. Eles dizem, olha, eu tenho que falar com os acionistas, planejar as despesas de capital. Não dá pra, se for 20% num dia, depois ficar 0 por um mês e depois é 25%. Pode dar uma ideia se vamos ter clareza para a comunidade empresarial? Eu acho que sim, mas você sabe, as tarifas podem aumentar com o tempo, podem aumentar. Não sei se isso é previsibilidade. Então não tem clareza. Não. Que beleza! E olha como o Trump tá completamente maluco. Durante anos, os globalistas, os grandes globalistas, têm tirado vantagem dos Estados Unidos. Eles têm tirado dinheiro dos Estados Unidos. E tudo que estamos fazendo é pegar um pouco disso de volta. E vamos tratar o nosso país de maneira justa. Esse país foi enganado por todas as nações do mundo. Por todas as empresas estrangeiras. Fomos enganados em níveis nunca vistos antes. E tudo que vamos fazer é pegar isso de volta. Porra, é sério essa porra? Tá falando sério? A maior potência do mundo foi roubada por todos os outros países. Há quem diga que o Trump não tem qualquer plano. E há quem diga que o Trump tem plano. Confuso! Isso é muito confuso, né? O pessoal da CBC News foi ouvir os dois lados e olha o final da matéria. Então, se o Trump realmente tem um plano, o que vem a seguir? Eu não sei, eu deixei minha bola de cristal na outra sala, desculpe. Eu não sei.
E acabou essa insanidade. Tenha sua calma que o próximo também vai ser um medo e delírio gringo. Tchau pra vocês. Vem, pianinho. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio ou áudios de Choque de Cultura, Ração, The Office, CBS News, NBC News, BBC News, CNBC Television, Gil Brother, Hermes e Renato, Casimiro, Franciel Cruz, Galãs Feios, Ariel Palácios, Rafa Mon, Natuzaneri, Angu de Grilo, Samia Bonfim, Xadrez Verbal, Bebel da Bebel Books, Elô D'Angelo, Carol Ito, Ana Bonassa, Letícia Sartur, UOL, Não Inviabiliza, Alfredo Rolo, Bagaceira Chique, Aviões e Músicas, Globo News, Diogo Defante, Porta dos Fundos, História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal, Meteoro Brasil, Pauta Pública, Ian Neves, Professor Pasquale, Carla Bora, Portal Uai, Cauê Moura, Sou Ciência, Flow Podcast, Brasil de Fato, Market Makers, Face the Nation, Meio, Canal Rural, Foro de Teresina, Leandro Hassum, New York Times, DW News, Cidinho e Doca, Chico Buarque e Nara Leão, DM25, CNN Brasil, Uniceub, AFP, C-SPAN, Planalto, Canal Gov, Itatiaia, The Apprentice, Dom e Juan, Paulo André, Poder 360, Jornal Nacional, Rede Globo, Não Adivinho, Podcast Ilustríssima, Bloomberg Podcast Fantástico, The Daily Show, J Quest, The Late Show, Câmara dos Deputados, Padre Reginaldo Manzotti, Daily Mail, Cartoon Network, Record News, MSNBC, MTV, Léo Stronda, Guardian News, Auriverde Brasil, Drauzio Varela, Rádio Band News FM, TT Espíndola, Silvio Brito, The View, Actors Guild Awards, Matheus Buente, Bárbara Sacomori, Barclays UK, Looney Tunes, Januário de Oliveira, Now This Impact, Valem Bandeira, O Aprendiz, SATV, Beatles, Chaves, Ódio Puro e Genuíno, Estadão, Vitor Camejo, Igor Canário, Greg News, O Antagonista, Flapjack, João Carvalho, Alceu Valença, Reginaldo Rossi, Programa do Ratinho, Senador Jeff Merkley, SBT News, Bloomberg Television, WBNS, Midas Touch, TV Justiça, Metrópolis, Right Now News, Podcast Benjamin Múcio, CBC News, Samuel Mariano, Midcast, About That, Fox Business Exclusive, Sport TV Bahia Cast, Augusto Perilo, Rafael Aze, TV Câmara, TV Quase, TV Brasil, TV Câmara Distrital SL Notícias, Guilherme Boulos, Podcast, Conversa com Bial e Manuela da PC Associação, Podcast, Flip, Casé TV, Inteligência Limitada, hoje tem Thiago Santinelli, TV Brasil Gov, MC Creu e The Office. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no apoia.se/Medo e Delírio, no patreon.com/Medo e Delírio em Brasília, na Orelo ou no Pix Medo e Delírio em Brasília @gmail.com. Porra, doação ao caralho, porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedelirioembrasilha.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e produzido pelo Guilherme Gandolfi, @Gui Frodo nas redes sociais. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora. Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Fala, ouvintes do Medo e Delírio, aqui é Augusto Perilo, sou sociólogo, morador na Baixada Fluminense e produtor audiovisual. Eu pesquiso desaparecimento forçado e faço parte de um grupo de pesquisa vinculado à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, coordenado pelo sociólogo Zé Cláudio Souza Alves e a socióloga Nalane Pinto, além do movimento social Fórum Grita Baixada, que já produziu um filme intitulado Desova, produzido também pela Quiprocó Filmes, disponível no Globoplay, e um livro chamado Desaparecimento Forçado, Vidas Interrompidas na Baixada Fluminense, disponível gratuitamente no site do Fórum Grita Baixada. Embora o desaparecimento forçado tenha ganhado muito destaque pelo filme Ainda Estou Aqui, ele não é, de forma alguma, um fenômeno do passado. É um fenômeno do presente e acontece todos os dias nas periferias e favelas do Rio. Eu tô aqui para te convidar para ouvir o meu novo podcast chamado Luto Não É Para Todos. São 4 episódios. O primeiro já tá na área, você pode ouvir tanto no Spotify quanto no Deezer, que vai narrar a partir do depoimento de pessoas que foram vitimizadas direto ou indiretamente pelo desaparecimento forçado. Para saber mais informações, acesse o Instagram @produtoraembaixada ou @AugustoPerilo com 2 L's, que lá terão informações sobre os episódios, sobre o que fazer em caso de desaparecimento e mais informações pertinentes ao assunto. Então é isso, te convido para ouvir O Luto Não É Para Todos. Até lá, um abraço. Acabou? Não. Fala pessoal, Rafael Aze aqui, professor de filosofia da PUC Rio, amigo do Cristiano. Então, estou fazendo um curso sobre filosofia e ficção científica. Vai sair pela CCE da PUC Rio. Nós vamos falar de inteligência artificial, realidades virtuais, robôs, distopias. Então, se você tem interesse nesse assunto, vê lá na página da CCE da PUC Rio, procura o curso de filosofia e ficção científica. Vai começar na terça-feira, dia 25 de março. A inscrição é até terça-feira. É isso, um abraço, obrigado. Acabou? Não.
Nos anos 80, teve um embate entre o Japão e os Estados Unidos. O Japão estava voando nos anos 80. Voando. O que a China hoje causa medo... E era o Japão. Era o Japão. Inclusive, com tudo. A Toyota, não sei o quê, a Sony, aquilo tudo. E os Estados Unidos começaram a se incomodar com o Japão. O problema é que o Japão já não tinha poder militar. O poder militar do Japão acabou na Segunda Guerra Mundial. Aí os Estados Unidos foi lá e goela abaixo do Japão, obrigou o Japão a valorizar a sua moeda. E quando ele valorizou a sua moeda, que é o ien, e colocou o ien num preço muito mais alto do que estava, o Japão perdeu competitividade. Se os Estados Unidos pudessem, talvez quisessem fazer a mesma coisa com o renminbi hoje. Com todo mas mundo. Não tem, mas a correlação de forças não é a mesma. Porque a China, número de habitantes, em poder militar, em poder tecnológico, é outra coisa hoje. Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Acabou. Acabou. Porra, acabou! Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. A boca é um ânus da face. Varanda do pum. Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Fazer as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura. Cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem fuma 200 baseados? Muita gente. Mas muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo artista é maconheiro, mas todo maconheiro é um artista. Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não é proibido no Brasil transar. Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. Pegue sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você? Lixo. Arrombado. Vai entrar o grosso. O grosso chegou! Ai, que dor no meu pau. Eu sou especialista em pau. É a piroca. Ela é bastante extensa. Veja a gramatura. Você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica. Também entra. Cadê os machos? Eles têm um pênis. Pistolão bonito, né? Há controvérsias. Contém ovos. Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus. 95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né? Desculpa. Espera um pouco, querido. Espera só um minuto. Só um minutinho. Estamos esperando aí. Calma, relaxa. Pronto, tá bom. Era isso? Como diria o próprio Lula, né? Tem uma... Quem ouve aqui o Medo Delírio em Brasília sabe que tem uma vinhetinha lá, uma vírgula que ele fala: é pouco, é muito pouco. É a voz do Lula falando isso. Nós contamos com a colaboração dos grupos de mídia independente Medo e Delírio, em Brasília, Camarote da República. A construção do acervo também envolveu a parceria com coletivos de mídia independente, o Medo e Delírio em Brasília, o Camarote da República, antigo Camarote da CPI. São áudios inéditos, compilados em parceria com o grupo de mídia independente Medo e Delírio em Brasília. Acorda, vagabundo! Acorda! Acorda! Obrigado, minha gente. Deus proteja a todos. Sejam felizes. Um abraço. Deus proteja a todos. Creu.